Senhoras, senhores, jovens, amigos e companheiros de Ideal Espírita, o nosso cordial bom dia. Gostei. Normalmente quando a gente chega na casa espírita e fala bom dia ou boa noite, aí sai aquele boa noite xoxo, eu tenho que repetir, aqui eu não vou ter que fazer isso. O pessoal tomou café, né? Então é com alegria que a gente vem a essa casa. Primeiramente queria agradecer ao Alamar. Ainda bem que você perdeu o seu voo e eu posso estar aqui com os companheiros desfrutando dessa companhia agradável. Você vai ter que marcar para outra data. Então é com muita alegria que a gente se desloca. Nós tivemos aqui, falamos ontem em Vila Velha, hoje vamos falar à noite em Guarapari e poder estender os nossos trabalhos e o nosso abraço a essa comunidade espírita da cidade de Colatina. É tão interessante que Kardec já falava da necessidade dos grupos espíritas se visitarem, né? E só dessa forma, a gente conhecendo, a gente trocando essas experiências, é que a gente vai aprendendo a melhorar o nosso movimento espírita. Então, eu agradeço a Jesus, agradeço a Deus a oportunidade e a vocês pela caridade de nos receber aqui, para que juntos possamos então fazer algumas reflexões. O tema que o Alamar iria abordar ninguém é de ninguém, e foi nos pedido que mantivéssemos o tema, e nós vamos então tentar fazer uma abordagem nas nossas precárias condições, mas faremos aqui com todo o amor. Erika Jung dizia o seguinte: assuma o controle da sua vida e algo terrível acontece, você não terá mais ninguém para culpar. Isso é forte, né? Porque naturalmente nós temos por hábito culpar aos outros sobre a nossa infelicidade. E no campo das relações pessoais, do convívio, nós transferimos muitas vezes aquilo que nos desagrada sendo responsabilidade do outro. Eu sou infeliz porque o meu marido me trai. Eu sou infeliz porque a minha namorada é agressiva. E via de regra, a gente associa muito a nossa infelicidade ao comportamento alheio. E as nossas reflexões é tentar entender como que nós podemos assumir o controle e entender que realmente ninguém é de ninguém. Narra uma história de conto popular que certa vez na Terra, em um determinado lugar, reuniram-se todos os sentimentos. E ali, com o passar das horas, o aborrecimento começou a reclamar. Já estou aborrecido. Já não consigo mais ficar à toa, parado. E de tanto reclamar, a loucura levantou a mão e disse: vamos brincar de pique-esconde? E a curiosidade, então, disse: o que é isso? Fale logo, eu quero saber que brincadeira é essa. E a loucura então explicou: pique-esconde é o seguinte, eu vou tampar o rosto, enquanto vocês se escondem. Eu vou contar de 1 a 1 milhão, e vocês se escondem. Depois que eu terminar a contagem, eu vou atrás de vocês, e o primeiro que eu achar vai assumir o meu lugar. E aí, alguns ficaram entusiasmados, como um entusiasmo. A alegria pulou tanto, que ela acabou convencendo a apatia e a dúvida. A verdade disse: eu não vou brincar disso, porque não adianta me esconder, no final todos me acham. E os sentimentos foram se posicionando. A soberba disse: eu não vou brincar disso não, que brincadeira ridícula. Na verdade, a soberba estava irritada porque a ideia não tinha saído dela. Então, os sentimentos foram se posicionando dessa forma, quando a gente percebendo que eles ficaram na dúvida. A covardia preferiu não arriscar. Quando a loucura começou a contar, 1, 2, 3, e aí os sentimentos começaram a procurar um lugar para esconder. A pressa escondeu atrás da primeira pedra que ela encontrou. E aí, cada um foi seguindo o seu rumo. Quando a fé subiu aos céus, o triunfo subiu na copa de uma árvore, e a inveja foi na sua sombra, atrás dela. Quando nós fomos ver a generosidade, cada lugar que ela chegava, ela nunca achava que era bom para si, era sempre bom para o outro. Um lago bonito, perfeito para a beleza. A copa de uma árvore servia ali para a timidez. E dessa forma, eles foram se escondendo. No final, a generosidade escondeu no raio de sol. A mentira escondeu no oceano.
Mentira, ela escondeu no arco-íris. E assim foi, o egoísmo encontrou um lugar que era bom, só para ele, mais ninguém. A paixão e o desejo esconderam no fundo do vulcão. O esquecimento, não me recordo, e a loucura contava. Só o amor não encontrava um lugar para se esconder, até que ela viu um roseiral. E ela então resolveu ficar entre as rosas. Quando a loucura saiu para procurar, a pressa saiu de onde estava escondida. Já acabou a brincadeira? Já acabou. Tem muita gente que age igual a pressa, né? E ela começou então a procurar os outros. Escutou a fé discutindo com Deus sobre zoologia. Encontrou a fé no céu. Foi sentindo o vibrar da paixão que ela descobriu a paixão e o desejo lá nos vulcões. Por descuido, descobriu aonde estava a inveja. E dessa forma, pôde deduzir aonde estava o triunfo. O egoísmo, ela nem teve dificuldade para encontrar, porque o egoísmo tinha escondido no ninho de vespas e saiu correndo desarvorado. Então a loucura foi procurando todos os sentimentos. De tanto andar, ela teve sede, e quando foi beber água num lago, encontrou a beleza. A dúvida foi fácil, estava em cima da cerca, não sabia para que lado seguir, estava realmente na dúvida. E foi assim que ela só não conseguia encontrar o amor. Procurou em todas as árvores, debaixo das pedras, aonde estava o amor. Estava quase desistindo quando ela viu um roseiral. E aí pegou uma forquilha e começou a mexer nas roseiras, quando de repente escutou um grito doloroso. Era o amor. Os espinhos das rosas tinham ferido os olhos do amor, cegando. E dessa forma, chorou a loucura, implorou perdão, pediu desculpas. Mas o que fazer? O amor estava cego. E então a loucura disse: a partir de hoje eu irei te guiar. E desde que se brincou pela primeira vez, na terra de pique-esconde, o amor é cego e a loucura o acompanha. Então, quando nós pensamos sobre isso, nós vamos então pensar no título da nossa palestra: Ninguém é de ninguém. Quando a gente fala dessas considerações, nós vamos entender que ela evoca um princípio básico da doutrina dos espíritos. Quando ela fala que o entendimento da doutrina aumenta os laços que nos unem, não apenas o laço da consanguinidade, entendendo que todos nós formamos uma família espiritual. Mas quando a gente fala ninguém é de ninguém, nós poderíamos seguir por dois caminhos. O primeiro caminho seria o caminho em que a loucura iria nos conduzir, ou seja, vale tudo. Se ninguém é de ninguém, eu posso ficar com geral, como diz os jovens, né? E aí nós entramos na nossa sociedade de descartes. Ou seja, eu descarto aqueles que não me interessam e da mesma forma sou descartados. Por outro lado, o ninguém é de ninguém pode nos trazer uma reflexão sobre a nossa responsabilidade e sobre também não prender os outros, não se sentir dono das outras pessoas. Vamos entender o processo de evolução. Criados simples e ignorantes, nós, enquanto espíritos, caminhamos nas trilhas da evolução, buscando nos espiritualizar. Segundo Emmanuel, a forma do nosso progresso se dá através de duas asas: a asa da sabedoria, do conhecimento, e a asa do sentimento, do amor. Para alcançarmos a perfeição, vamos ter que aumentar estas asas para podermos voar, se é que eu posso dizer assim. O problema é que todos nós idealizamos esse amor, que nasce já nos reinos inferiores. Quando os animais têm as suas crias, eles têm um princípio do amor, e ali cuidam, não é assim? Vai um ser estranho mexer com um filhote de uma onça, está lascado. Então o que nós vamos perceber? Que esse sentimento, ele começa a desenvolver em nós. E quando nós atingimos o reino nominal, nós criamos então a expectativa da felicidade.
E aí, pela nossa cultura, nós aprendemos que era necessário ter alguém. Gente, isso é tão forte, principalmente para nós, os mais velhos. Os contos de fadas anteriores diziam o quê? Um príncipe iria encontrar a princesa, não é verdade? E no final do livro, foram felizes para sempre. E quer queiramos ou não, isso foi sendo impregnado no nosso psiquismo. Tanto é que na minha adolescência, o adolescente se apaixona com muita facilidade, não é verdade? Na minha adolescência, eu querendo me apaixonar, frustrado com uma das minhas paixões, a minha mãe dizia o seguinte: Elcinho, se preocupe não, para todo pé torto tem um sapato torto. Olha só como que o valor da alma gêmea, que nós espíritas não compartilhamos, está impregnado. Há expectativa de encontrar alguém. E tanto é que, principalmente para gerações anteriores, nós crescemos na expectativa de encontrar alguém perfeito. E a gente vê a idealização quando uma pessoa está apaixonada. Vocês já viram a cara de uma pessoa apaixonada, gente? É cara de bobo. É ou não é? Ele está bobo e tão encantado que não adianta falar para ele que aquela pessoa não é aquilo tudo. Já tentaram? Meu filho, não é assim, não é bem assim. E ele então fala: que isso, mãe? Ou ela, né? Que isso, mãe? Tudo de bom é ele que faz. Tudo de maravilhoso é ela que faz. O bolo, o melhor bolo do mundo é o dela. E assim a gente vai criando esse encantamento, porque há uma tendência natural da gente fechar os olhos, quando estamos apaixonados, para os defeitos. Segundo alguns pesquisadores, que as mulheres casam na expectativa que depois do casamento ele vai mudar. Ela fala: não, deixa ele fazer isso, depois de casar muda. Não é assim? Muitas mulheres casam. Minha esposa, coitada, casou esperando eu mudar, se lascou. E aí o homem também vai criando aquela expectativa: que beleza, ela me deixa jogar bola, ela me deixa sair com os amigos, ela não implica com nada, ela não vai mudar nunca, é só casar, não é assim? Casou, as coisas mudam, porque antes do período do namoro, era minha gatinha para cá, não é? Meu gatinho para lá, os bichinhos, né, que eles se tratam, mas casa, os bichos crescem, só a vaca, só a cobra. Há uma mudança comportamental que a gente precisa entender o que acontece com o casamento, que faz com que as pessoas se mudem tanto. Durante o período de namoro, naquele encantamento e na expectativa do príncipe encantado e da princesa, a gente vai fechando os olhos e vai idealizando. Diz os toltecas que a melhor forma de você se frustrar é você criar expectativas sobre os outros. Cria expectativa, pode ter certeza que você vai se arrepender. Porque na maioria das vezes a gente faz uma projeção do que a gente quer que o outro seja e não do que ele é. E aí depois a gente fala assim: fulano mudou. Não, na verdade foi você que mudou o olhar sobre ele. Olha que coisa interessante. Porque de uma forma imatura, a gente acredita que o outro vai nos fazer feliz. Mas nós nos damos conta nem de fazer a gente mesmo feliz, mas que a gente vai fazer o outro feliz. É complicado essa nossa imaturidade espiritual. Então é preciso disciplinar o olhar, quebrar esse mito de que o outro é perfeito. Não existe ninguém perfeito, a não ser aquele cara que vivia procurando a mulher perfeita. E aí ele falou: na minha cidade não tem. Ele morava aqui em Colatina e saiu então procurando a mulher perfeita pelo mundo afora. E aí, anos depois, ele volta para sua terra. E um companheiro diz a ele: você encontrou a mulher perfeita? E ele disse: encontrei. E cadê ela? E ele disse o seguinte: bom, ela também estava procurando um homem perfeito, que não era ele. É interessante que quando a gente está com uma pessoa em que o cotidiano começa a nos revelar, a gente começa a ver defeitos e ampliá-los naturalmente, e começa a imaginar que o que está fora é melhor. Aquela quadrilha de Carlos Drummond de Andrade, né? João que amava Teresa, sempre assim, você sempre ama quem não te ama. Ouço as pessoas falar isso com frequência, porque acreditamos culturalmente que a grama do vizinho é mais verde. Mentira. Só levar para casa, os problemas são os mesmos, porque o problema está na natureza. E isso a gente pode falar para casais
heterossexuais e homossexuais. Muitas pessoas, porque é mais fácil alguém do mesmo sexo. Eu tenho amigos homossexuais e que têm as mesmas dificuldades que os casais heterossexuais. É ilusão achar que não existe problema. Embora nós sabemos que existe uma diferença muito grande entre homens e mulheres. Há ou não há, gente? O homem fala A, a mulher entende B. A mulher fala C, o homem entende D. E por que seria isso? Por que essa dificuldade de se entender, né? Quantas vezes a mulher fala uma coisa e o marido fica ofendido? Já aconteceu isso com vocês? Muito? Nossa Senhora! Parece que é regra nos relacionamentos. O John Gray escreveu um livro chamado Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus. Eu achei a melhor explicação para poder explicar as nossas diferenças. John Gray diz o seguinte, que ele criou uma mitologia, né, um ícone mitológico, dizendo que os homens viviam em Marte. E os homens têm um teor muito prático. Por que o homem tem um teor muito prático? O homem é assim, problema, solução. O homem não consegue pensar de forma diferente. Então, todas as vezes que a mulher apresenta um problema para o homem, automaticamente ele tem uma resposta para dar uma solução. Lá em Marte, os homens não compartilhavam seus problemas. Quando ele estava com um problema, ele adentrava para a caverna e lá ele ficava tentando resolver o problema. Se ele não conseguisse resolver o problema, aí sim ele ia pedir ajuda. Os homens desenvolveram lá em Marte o lado científico, tecnológico. Enquanto as mulheres em Marte viviam de uma forma diferente. As mulheres adoram falar, né? Então lá elas falavam, e a outra ouvia, porque sabia que a mulher queria apenas falar. E elas serviam umas de companheiras das outras, porque entendia que a outra mulher não queria a solução, ela queria apenas compartilhar. Elas desenvolveram a sensibilidade e traziam na intimidade a esperança de que um dia os homens ou alguém iria lhes encontrar para lhes completar. Os homens então em Marte inventaram um telescópio e descobriram as mulheres lá em Vênus e se apaixonaram por elas. Criaram então naves e viajaram para Vênus. E lá começaram a viver felizes. Sabe por quê? Porque lá em Vênus eles sabiam que eles eram de planetas diferentes. Mas aí eles fizeram uma besteira. Resolveram morar aqui na Terra. E quando vieram para a Terra, eles esqueceram que eram de planetas diferentes. É por isso que há tanta briga entre os homens e as mulheres. Por isso que quando um homem chega em casa, ele está calado e a mulher fala, o que foi? Não é nada não. E ela fica pensando, é comigo. Ele está com raiva de mim porque eu não fiz isso. Ele está com raiva de mim porque ele arrumou outra. E ela vai pensando um monte de coisa. E na verdade, o sujeito está ali refletindo sobre um problema que ele quer a solução. E ele não compartilha porque na mente masculina, compartilhar um problema significa que ele é incapaz de resolver. Quer deixar um homem bravo, gente? Dá palpite na hora que ele estiver dirigindo. É tiro e queda, né, meu bem? Então, quando a gente começa a dar sugestões, você, na mente masculina, ele está captando que ele é incapaz de resolver o problema. Um homem só vai compartilhar o problema se ele realmente se sentir incapaz. Já a mulher não, é diferente. Ela fala pela necessidade de falar. Então ela chega em casa, ela teve um problema no trabalho, ela quer falar para o marido, mas ela não quer solução, ela quer apenas que ele ouça. Mas como um homem pensa diferente da mulher, se ela chega e fala, meu chefe está me perseguindo, meu bem, ele está fazendo isso comigo e tal, e o marido praticamente já diz, por que você não larga o serviço? Problema, solução. Ela não quer largar o serviço, ela quer falar. E olha só, pesquisas apontam que nós, homens, falamos 2.000 palavras por dia, e as mulheres 7.000. Eu gasto no meu trabalho as 2.000. Quando eu chego em casa eu não tenho mais palavras. A minha esposa gasta no serviço dela 2.000. Quando ela chega em casa ela tem 5.000 para gastar tudinho comigo. E a gente tem que ouvir para viver bem. Percebam que há uma diferença. E aí às vezes ela vai falar dos problemas e eu fico doido para dar a solução. E eu aprendi a ouvir sem interferir. Deixa ela falar, ela só precisa gastar as palavras.
Isso ajuda na convivência. Nós somos tão diferentes que uma companheira, quando eu fazia essa palestra numa cidade, e depois uma senhora veio me falar: olha, eu estava viajando com meu marido, e nós passamos em frente a uma cidadezinha, onde vendia frutas, biscoito, e eu virei para o meu esposo e disse: querido, olha que laranja, que beleza de laranja, lindas laranjas, você não acha? Ele disse: é, e continuou dirigindo. Daí a pouco o beiço cresceu. O que foi? Nada. Nada? Nada. E ele: não, alguma coisa aconteceu, você mudou. E aí ela disse: você é um insensível mesmo. Eu disse que as laranjas estavam bonitas e você nem parou para comprar para mim. Aonde estava escrito que falar que a laranja é bonita ele tinha que comprar? Se fosse um homem, ia dizer para ele: vamos parar para comprar as laranjas. Diferente, que a mulher tem uma comunicação diferente. Olha que coisa engraçada. Então, nessas relações que nós temos, às vezes nós não nos entendemos, porque usamos códigos diferentes e vivemos então em pé de guerra. É preciso amadurecer, mas a gente ainda não entendeu muito bem o que seria o amor. Se nós perguntássemos para vocês, cada um teria uma definição. O que é o amor? O amor é isso, o amor é aquilo. Dentro da filosofia, nós vamos encontrar o amor socrático, mas é muito pouco. Schopenhauer, que é um filósofo do pessimismo, escreveu um livro falando sobre o amor. Talvez seja o filósofo que mais tenha escrito sobre o amor. Escreveu um livro chamado Vontade de Amar. Mas como Schopenhauer odiava as mulheres, ele brigou a vida inteira com a mãe, ele empurrou uma vizinha que quebrou a perna e teve que pagar a pensão para ela o resto da vida. Ele tinha uma relação péssima com as mulheres. E ele era tão pessimista que ele afirmava que o caminho da felicidade era o suicídio. Percebamos a ideia dele. E aí um dia um jovem chegou para ele, já idoso, e falou assim: se o senhor acha que o caminho da felicidade é o suicídio, por que o senhor não se matou? E ele então disse o seguinte, falou: se eu me matasse, quem ensinaria o caminho para os jovens? Esperto ele, né? Bom é para os outros. Então nós vamos percebendo que Schopenhauer, ele era distorcido nos seus pensamentos, mas ele fez uma afirmativa sobre o amor. Ele diz o seguinte: o amor não existe. O amor é um ardil da natureza. Na verdade, o que há é o desejo de reproduzir-se. Então um homem e uma mulher se olham e analisam se aquela espécie seria boa reprodutora, se daria bons filhotes. Então, para ele, no pensamento pessimista dele, o amor é apenas uma forma da natureza nos enganar, o qual nós não concordamos, porque ele confunde o que faz o nosso dicionário em falar que amor é sexo. Divaldo tem uma afirmativa assim: os cães fazem sexo, nem por isso se amam, porque é instintivo. Há uma diferença entre o sentimento, amor pleno, do amor que a gente mistura nas nossas paixões e nos nossos instintos. Quando nós vivemos de forma instintiva, nós queremos dar vazão à id, ou seja, aos princípios mais básicos. Ou seja, o que interessa é a minha satisfação. O egoísmo toma conta. É o que os gregos antigos chamaram de amor eros. Eros seria o desejo, eros é o princípio, né, do erotismo. Eros seria a ideia da satisfação do que me interessa, o outro não importa. Alberto Almeida, numa das suas palestras, ele faz uma comparação de eros, dizendo o seguinte, que a pessoa que é motivada por eros, ela se comporta pensando apenas em si. É aquela pessoa que numa mesa de refeição, ela vê um prato de bife, ela pega o maior para ela. Ela não pensa nos outros. Se ela chega no centro espírita, ela procura a cadeira mais confortável, o melhor lugar para ela. É aquela pessoa que só pensa em si. Vocês conhecem alguém assim? Não conhece ninguém? Que coisa boa! Mas existem pessoas que pensam assim, que bom, que bom. Não, aqui em Colatina não deve ter, é verdade, né? Outra cidade, lá em Barbacena eu conheci alguns. Aquelas pessoas que só pensam em si, que pensam no seu prazer. Mas existe um outro tipo de amor,
que é o amor filos, que é o amor fraternidade, que é o amor que já começa a pensar um pouco nos outros. É aquele sujeito que numa mesa onde tem bife, ele vai pegar um e deixar o outro, falar, esse eu vou guardar para o fulano. É aquele sujeito que ele pega uma cadeira macia, no centro, no melhor lugar, mas ele deixa aquela cadeira dura para você sentar, mas ele deixa. E aí ele faz a proposta do amor ágape. O amor ágape seria o amor vivido por Jesus. É um amor que planifica, que esquece de si mesmo e começa a pensar nos outros. Baseado nesse princípio, nós vamos identificar que nós, criaturas, estamos ainda, infelizmente, num patamar muito atrasado em relação ao sentimento, o que a gente observa na atualidade e na modernidade. Quando o Dr. Albert Golding, no livro Freud Explica, ele analisa cartas de amor. E é tão interessante para a gente observar como ainda o amor é conduzido pela loucura, é só dar uma lida nesse livro. Porque ele recebe cartas e as cartas diziam assim. Uma das cartas dizia, olha, 2 são os motivos pelos quais eu estou com você. Ou eu te amo, ou eu não suporto a ideia de te perder. Eu sei que eu não te amo mais. Então só me sobra a segunda opção. Eu não consigo imaginar outra ao seu lado. Imagina uma pessoa te abraçando, te beijando como eu faço, te fazendo infeliz, ou te fazendo feliz. Eu não posso admitir isso. Então eu me tornei missionário de uma causa ridícula. Impedir que outro te faça feliz. Porque na verdade outro ao seu lado me reduz a nada. Gente, não é louco? Você ficar com uma pessoa só para impedir que ela seja feliz com outro. Conheço casos que o sujeito namorava uma garota e termina com ela. Passa um tempo, a garota arruma um namorado e ele se sente traído. Como se, olha, eu namorei com ela, por que ela está namorando com o outro? É minha, está catalogada. Olha que loucura. E aí, o Alberto Golding faz a análise de várias cartas. Em uma segunda carta, o sujeito diz assim, eu senti que o nosso amor tinha chegado ao fim. Olha que engraçado. E aí ele diz o seguinte, eu criei uma situação, houve uma briga qualquer, e eu propus o término do namoro. E para minha surpresa, ela aceitou. Fiquei 2 semanas bem, feliz, quando eu descobri que ela estava com outro. Imagina, me senti traído. Como é que ela tem coragem de namorar o outro, de ficar com o outro? Então eu fiz de tudo para conquistá-la. E quando eu conquistava, eu tinha vontade de perdê-la de novo. Gente, se isso não é loucura, eu não sei o que é. Quantas vezes nós alimentamos relacionamentos mantendo a nossa própria infelicidade? Porque muitas vezes ou a gente quer possuir o outro, ou a gente não quer deixar que o outro seja feliz. Eu tenho um casal de amigos, eles estão juntos há 20 anos. 20 anos. 20 anos reclamando um do outro. Eles dizem que não gostam. Eu falei, larga, desde a época do namoro, né? E ele diz, não, é difícil largar, é difícil terminar o namoro. Casaram, tá? Passaram o casamento reclamando. Não, agora está casado, mais difícil separar. Aí continuaram reclamando, tiveram filhos. E ela falou, agora não posso separar porque eu tenho filhos. E um reclama do outro, eu não gosto desse traste. E ela tem tanto ciúme dele, que o dia, gente, que ela sonha de noite, ela vai dormir, sonha que ele está traindo no sonho, no outro dia ela não conversa com ele. E se ele conversar, é capaz dele apanhar. É complicado. Ela é tão ciumenta, que ela falava assim, Nelsinho, às vezes eu tô lavando roupa e sei que ele vai passar em determinado caminho. E eu falo, lá mora aquela lambisgoia. E se ele encontrar com ela? E ela cria uma história na cabeça dela, e quando ele chega, o pau quebra. É louco. Por quê? Porque quando você se deixa levar pelos ciúmes, você acha que o outro é sua posse. Será que a gente tem condições de manter alguém preso a gente? Jamais. Certa vez um benfeitor de nome José me deu a seguinte orientação. Ele disse, Nelsinho, não se apegue às coisas, porque hoje você as tem,
amanhã você pode perder tudo que você tem. Não se apegue às pessoas, porque elas estão contigo hoje, amanhã podem ir embora. Não se apegue à verdade. Eu falei, mas nem a verdade, José? Ele falou, nem a verdade, porque a sua verdade de hoje não será a sua verdade de amanhã. Nós estamos em constante mudança, e é necessário esse amadurecimento para a gente poder se entender a nós próprios e entender os outros. Mas quantos de nós vivem ainda na ilusão do amor à primeira vista? Nós temos toda uma programação espiritual, nós temos toda uma forma de crescer, mas muitas vezes, quando apaixonados, principalmente, agimos de forma imatura. Aprendi com um amigo que para um relacionamento ser feliz nós precisamos de 5 afinidades. 5, vamos guardar, 5 afinidades. A primeira afinidade, gente, é a afinidade física. Você olha para ela, ela olha para você, alguma coisa agrada. O jeito de andar, o sorriso, o cabelo, faz essa criatura. E a gente já tem aquele olhar. Alguma coisa tem que nos atrair fisicamente, é a primeira afinidade. A segunda afinidade que ele diz é a afinidade emocional. Num relacionamento não adianta apenas um gostar. Se um gostar, é igual uma empresa que as duas partes investem 50%. Se uma parte investir menos, vai falir. Então a questão emocional é manter esse viés. Eu gosto, a outra parte também gosta. Por que adianta você falar, eu gosto de você, se você me largar eu vou me matar? Vocês conhecem pessoas que fazem isso? Fazem chantagem emocional. Então é um relacionamento fadado ao fracasso. A terceira afinidade é a afinidade intelectual. Intelectual, Nelson? Num relacionamento há necessidade de ter compatibilidade em conversa. Nietzsche fazia uma pergunta: a pessoa com a qual você pretende casar é a pessoa que você gostaria de viver, de conversar o resto da vida? Porque depois de todas as emoções, o que resta num relacionamento é a arte de conversar. Olha que coisa interessante. Você tem que gostar de conversar com a outra pessoa. E para haver conversa, tem que ter uma compatibilidade intelectual. Se você pôr uma pessoa muito intelectualizada com uma pessoa medíocre culturalmente, intelectualmente, não vai gerar conversa. Então vai quebrar essa afinidade intelectual. Um dia, uma Miss chegou para Einstein e disse o seguinte: Sr. Einstein, o senhor já imaginou um filho nosso com a minha aparência e com a sua inteligência? Que beleza que seria! E ele disse para ela: você já imaginou um filho nosso com a minha aparência e com a sua inteligência? Que desgraça seria! Então, a afinidade intelectual. A quarta afinidade é a afinidade ideológica. A afinidade ideológica é aquilo que o casal tem em comum, ter metas em comum, aonde vocês querem chegar juntos, não é um vivendo a vida do outro, não, é cada um tendo a sua vida, mas compartilhando um caminho em comum. Se um casal, imagina, o sujeito mora aqui em Colatina e a mulher diz assim: eu vou lá para a África ser missionária. Ele fala: não, mas eu quero viver aqui. Não dá. Com ideologias diferentes, buscas diferentes, não vai dar certo. E por último, seria a afinidade espiritual. Quando eu falo espiritual, não é necessariamente religiosa, embora que casais que comunguem da mesma religião facilite o diálogo, facilita a própria ideologia. Vamos supor, um casal espírita, ele vem para a casa espírita, ela vem também, ele vai fazer palestra, ela acompanha, vai para a campanha do Quilo, vai junto. Eles começam a compartilhar mais momentos juntos, isso facilita. Mas a afinidade espiritual tem a ver com o planejamento espiritual, aquilo que nós do lado de lá planejamos. Segundo um dos estudos apresentados pela Angélica Maia sobre a obra de André Luiz, ela diz o seguinte, que para reencarnarmos existe uma programação espiritual. Essa programação espiritual se dá: eu quero me reencarnar, eu vou escolher o tipo de vida, eu faço uma petição. Os mentores que me tutelam vão analisar se aquela petição tem sentido, e aí eles então, permitindo, vão me incluir num curso.
nós vamos observar que André Luiz fala que as mães fazem curso no mundo espiritual para ser mães aqui na Terra. Olha que coisa interessante. Então, nós nos preparamos para poder, então, aguentar a tribulação aqui na Terra. Depois, feito o curso, a gente tem que fazer uma prova para mostrar que a gente realmente está preparado para aquilo que nós nos predispomos. E aí, passado a prova, nós temos que reencarnar. E aí a gente escolhe os nossos pais biológicos. Aqueles que de alguma forma temos um vínculo espiritual e que carregam os genes necessários para formar o nosso corpo físico. Porque quando a gente lê Missionários da Luz, nós vamos ver que até o planejamento do corpo é feito do lado de lá. E aí nós vamos encontrar que muitas vezes a beleza é uma prova terrível. Porque a pessoa é assediada. Nós sabemos que o pensamento tem força. Imagina essas mulheres belas aparecendo na televisão ou aparecendo nas revistas masculinas. Elas são dardejadas por pensamento de centenas, de milhares de pessoas. Como é que mantém um equilíbrio, gente? Principalmente se a gente não tiver uma boa base espiritual. É muito sério. Raul Teixeira falava da tiazinha. Eu lembro em uma das suas palestras que ele falava que ele estava cortando o cabelo no barbeiro. E aí ele viu que tiazinha estava lá na Ilha de Caras, né? O sucesso da tiazinha para aqueles que lembram. Passou um tempo, ele veio a saber que ela estava fazendo tratamento psicológico, que estava toda desorganizada, toda desequilibrada. E aí eu refletindo, falei, como é que a gente mantém um equilíbrio emocional quando nós recebemos vários pensamentos? Não aprendemos com os espíritos que o pensamento é tudo. E segundo os estudiosos do pensamento, quando a gente pensa em alguém, a gente lança dardos para a pessoa. Se eu odeio a pessoa, é como se eu tivesse uma metralhadora, gente, e disparasse contra essa pessoa. Da mesma forma, quando eu assedio mentalmente alguém, eu posso, ao pensar demais numa pessoa com desejo voltado para a sexualidade, desequilibrar essa pessoa. Desequilibrar, porque o pensamento é fonte criadora. E principalmente a humanidade que está muito mal preparada espiritualmente, facinho receber essas emissões e cair. Então nós precisamos entender que quando nós vamos reencarnar, nós escolhemos a família e viemos então à Terra. Quando os filhos de vocês falarem assim, eu não pedi para nascer, às vezes implorou meu filho, que a filha é grande. Segundo Chico Xavier, quando estava em Goiás ou em Goiânia, não me lembro, perguntaram para o Chico o seguinte, por que muitos casais, depois do nascimento dos filhos, o amor acaba? E aí o Chico deu uma resposta interessante, falou, muito comum que os espíritos que querem reencarnar como os filhos dos casais influenciam os dois enquanto estão no mundo espiritual, aumentando o amor entre aquelas criaturas. E você olha para ela e a cara de bobo, né? Que linda! Que bonito, que maravilhoso. E aí você está encantado pela influência daqueles espíritos que querem reencarnar. Aí você se casa, tem os filhos e reencarnam, acabou a influência. E aí você cai na real. Opa, não é tanto assim. Então muitas vezes os filhos até influenciaram o casal para poder reencarnar. Então nessa programação que nós fazemos, muitas vezes nós já escolhemos com quem nós iremos casar. Mas será que a gente pode fugir da programação? Richard Simonetti tem um livro novo chamado Plano B. E no Plano B, ele afirma que muitas pessoas desviam da rota programada. Então o sujeito era para casar com uma moça que ele iria encontrar aos 25 anos. Mas empolgado pelas emoções, se encanta com uma moça bonita e com ela tem uma relação. E ali, um espírito vinculado aos dois magneticamente, segundo ele, reencarna. E aí, a programação tem que mudar. Recomendo o livro Plano B. E ele fez umas indagações. Ele falou assim, muitas pessoas não entendem, achando que não existe uma forma em que o magnetismo possa atuar. Ele fala assim, você acha, ele faz essa pergunta, que um pai que violenta sexualmente uma filha, ele reencarnou com essa programação? Claro que não. Mas o pai, voltado aos instintos, violenta a filha, e um espírito vinculado magneticamente aos dois, reencarna através da filha. Isso não foi programado, gente.
Isso não foi programado. Foi descuido, foi aberração. Então, ele mostra que, via de regra, uma boa parte da humanidade está vivendo o plano B. O sujeito casa com uma pessoa difícil, que vai pôr à prova todos os seus sentimentos, e ela abandona. O Raul conta num dos seus seminários que ele falava que quem foge ao compromisso terá que voltar em outra existência para poder casar com aquela pessoa de novo. Voltar a viver com aquela pessoa de novo. E aí, quando fez a fila, nossa senhora, a moça falou lá, vai ter que voltar. E ele fala que havia uma fila, e aí uma senhora lhe perguntou assim: olha, seu Raul, será que eu vou ter que voltar com meu marido? Ele é alcoolista, bebeu a vida inteira, fez da minha vida um inferno, e eu fiz de tudo para ele se recuperar. Eu levei o AA, eu acompanhei, e ele às vezes nos agredia os nossos filhos, quebrava as coisas, gastava o nosso dinheiro, eu suportei tudo, e ele quis separar de mim. Será que eu vou ter que voltar com ele? E aí o Raul pensou, e aí o espírito Camilo, ele falou, não, ela cumpriu o compromisso dela, quem fugiu da programação foi ele, então ele vai voltar com alguém no nível dele. É muito importante a gente aprender a desenvolver os sentimentos nobres na vida 2, que é, gente, um treino. Aqueles que não são casados, eu recomendo, casem. É a melhor forma da gente crescer, porque o outro nos testa. A gente tem que viver além da gente ter que viver com o nosso chato interior, porque todos nós temos um chato, né? Nós temos que viver com o chato do outro. Oswaldo Montenegro dizia que todos nós temos um chato. E ele fala, chato é aquele indivíduo que conta tudo tintim por tintim, depois ainda entra em detalhes. Vocês conhecem um chato assim? Chato é aquele cara que você fala, aparece lá em casa, e ele aparece. Esse é chato. Chato fala que vai tocar uma música que ele fez, e quando você abre a sua boca, ele toca 600 outra vez. Então é uma pessoa que não tem muito senso, né? E todos nós temos momentos de chatice. Eu, por exemplo, tenho momentos que eu sou tão chato que eu queria divorciar de mim, mas não tem jeito. E imagina, eu tenho que viver com a chatice da minha esposa, que é muito diferente de mim. É um exercício, porque não há como nós desenvolvermos as nossas habilidades sem treino. Muitas pessoas fazem oração assim, Senhor, me dê paciência, e acha que Deus vai jogar um balde de paciência na nossa cabeça, né? Ora pedindo paciência, Deus vai mandar aquelas coisas que te testam a sua paciência. Eu aprendi, não peço mais paciência. É uma forma. Na verdade, nós vamos passar por situações que vão nos alavancar, que vão fazer com que a gente progrida. E nem sempre essas situações são agradáveis. Para desenvolver a inteligência, precisamos de problemas. Para desenvolver o amor, nós precisamos da convivência. Eu gosto muito das casas espíritas. Aqui nós fazemos um curso intensivo de relações humanas, é ou não é, gente? A gente tem que lidar com todo tipo de gente. E vem aquelas pessoas difíceis. Porque aquela pessoa que nos é antipática, ela faz tudo aquilo que a gente não gosta, não é verdade? Ela sempre fala dos assuntos que a gente não quer ouvir. Ela sempre fala de forma com que a gente se sente agredido. Se ela chega perto da gente, pisa no nosso pé. Falei que é um chato. E aí a gente tem essa dificuldade. Mas na casa espírita a gente aprendeu a praticar a caridade. Eu tenho que tolerar. Como aquela senhora que era espírita e viveu com o marido uma vida dura. O marido era um homem muito difícil. E ela fala assim, não, eu vou aprender a tolerar. Eu vou tolerar a vida inteira para eu não ter que voltar com ele na próxima, né? E passou a vida inteira tolerando o marido. Ela desencarnou, recebida no mundo espiritual, falou, graças a Deus, estou livre da peste. E aí os benfeitores perguntam para ela e tal, ela diz, não, eu tolerei meu marido, agora eu não preciso mais voltar com ele. E aí os benfeitores disseram, não, minha filha, agora você tem que voltar com ele de novo. Mas eu tolerei, eu não preciso voltar. Não, agora você precisa voltar para aprender a amar. Então não adianta apenas tolerar, nós temos que aprender a amar. E é essa que nós vamos começar a elaborar as nossas relações, que nem sempre é fácil. Como eu disse, nós homens e mulheres somos muito diferentes.
E aí nós homens não entendemos o que as mulheres desejam. O que mais uma mulher deseja? É complicado a gente saber o que a mulher mais deseja. Narra uma história que dois reinos entraram em guerra. E aí o reino que atacou perdeu e foram feitos prisioneiros. Entre os prisioneiros estava o príncipe do outro reino. E então o rei mandou executar todos. O príncipe diz: olha, eu também tenho sangue nobre, eu também sou da elite, sangue azul, você poderia me dar uma chance, eu preciso sobreviver. E o monarca disse o seguinte: olha, eu sou muito caridoso, eu vou permitir que você viva se você me responder uma pergunta. Apenas uma pergunta? Se você me der a resposta, eu deixo você viver. E qual é a pergunta? Eu quero que você responda para mim o que mais deseja uma mulher. O rei queria matar o sujeito, né, gente? Que pergunta difícil. E ele ficou imaginando o que poderia ser a resposta. E então saiu, pediu ao rei uma chance, que ele não podia dar aquela resposta rapidamente. E o rei disse para ele: te dou 3 dias. Você procure saber aí então. E ele saiu pelo reinado procurando a resposta. Chegou para o primeiro e disse: eu gostaria que você me respondesse o que mais deseja uma mulher. E aí o sujeito disse: toda mulher deseja um cartão de crédito ilimitado. Dê isso e a mulher vai ficar feliz. E o sujeito falou: não, isso é muito pouco, não deve ser essa a resposta. Chegou para um outro, falou: toda mulher gostaria de ganhar um carro zero do ano. Ele falou: não, isso é muito pouco. E ninguém dava resposta satisfatória, até que ele procurou um filósofo. Filósofo sabe resolver essas questões, né, gente? E o filósofo, quando ouviu a pergunta, disse: esta é uma pergunta impossível de ser respondida. Se um filósofo não sabia, gente, ele estava lascado. Mas o filósofo disse: olha, eu acho que a única pessoa que pode responder é uma bruxa que mora nos arredores deste reino. Vá até ela e ela vai te dar a resposta. Ele então já estava vencendo o seu tempo, correu até aquela casa indicada. Era uma casa caindo nos pedaços, a porta rangia, toda furada. Ele bate e a porta range e aparece aquela mulher desgrenhada, com as unhas compridas, um dente só na frente. Era uma criatura tenebrosa, com aquela roupa preta. E ela falou: o que você deseja? E ele disse: você pode salvar minha vida, eu preciso que você me dê uma resposta. E ela fez assim com ele: entre. Será que a gente entraria, gente? E ele então entrou e falou: olha, o rei vai me matar e eu preciso dar a ele uma resposta para eu sobreviver. E ela disse: qual é a pergunta? E ele disse: eu preciso saber o que mais uma mulher deseja. E ela então deu uma gargalhada com seu único dente e disse: mas essa é uma resposta muito fácil de ser dada. E falou: então me diga logo. E ela então falou: mas eu tenho uma proposta para te fazer. Eu te dou a resposta se você casar comigo. Se você fosse o príncipe, você casaria. E ele falou: bom, eu vou aceitar, né? Vai que um raio caia na cabeça dela, ela morra. Então vou aceitar, é melhor. Então não, eu aceito casar com você. Mas me diga o que mais deseja uma mulher. Toda mulher deseja ter autonomia sobre a própria vida. E ele disse: uau, essa resposta serve. E teve pressa. Correu rápido para falar para o rei. E o rei perguntou: o que mais deseja uma mulher? E ele então disse: toda mulher deseja ter autonomia sobre a própria vida. E o rei disse: uau, vamos então te libertar. Mas aí ele teve que casar. E disse que a festa foi aqui em Colatina, porque a bruxa era daqui, né? Foi uma festa de arromba. A cidade toda compareceu. E ele olhava para a bruxa comendo terrivelmente. E ele falou: meu Deus, o que eu fiz? Na hora da noite de núpcias, foram para o quarto. E chegando no quarto, quando ela foi ao banheiro, ele falou: será que eu tomei a decisão certa? Será que não era melhor ter morrido? Quando de repente sai uma linda princesa do banheiro. E ele disse: o que aconteceu? Ela saiu com todos os dentes na boca, clarinhos dentes, cabelo longo, a pele macia. Era linda aquela mulher. E ela disse para ele: eu esqueci de te dizer que
metade do dia eu sou bruxa, e a outra metade eu sou princesa. Então eu gostaria de saber de você, se você quer que eu seja princesa à noite e bruxa durante o dia, ou bruxa à noite e princesa durante o dia. Se você fosse o príncipe, o que você escolheria? E aí, então, ele disse para ela: olha, você escolhe o que for melhor para você. E tiveram uma noite de amor inesquecível. Quando ele acordou, já tinha passado o tempo, achou que ia acordar do lado da bruxa, mas estava a princesa, e falou: o que aconteceu? E ela falou assim: eu não te disse que toda mulher gostaria de ter autonomia sobre a própria vida? Você me deu o direito de escolher, e eu escolhi ser princesa 24 horas. Uau, né, gente? A nossa proposta é de libertação, é de entendimento das nossas fragilidades, tentando avançar para o campo da felicidade. É preciso ter a postura daquele que diz: eu estou namorando a vida, casei com a felicidade, sou amante da alegria, divorciado da tristeza, e de vez em quando dou uns pegas na loucura. Tem que ser assim, né? Então, gente, nós vamos crescendo espiritualmente, elaborando uma vida feliz, entendendo que o outro está fazendo o seu processo de evolução, entendendo que nós somos diferentes e nós temos que respeitar as diferenças. Quando eu penso que ninguém é de ninguém, eu não posso me sentir dono dos meus filhos. E quantas vezes a gente ouve as mães falando, né? Quando o filho desencarna ou ela desencarna: meu Deus, e agora o que será dos meus filhos? Ou o que será de mim? Esquecendo que antes de nós sermos filhos uns dos outros, nós somos filhos de Deus. E Deus sabe dar a cada um de nós o que é necessário e o que é meritório. Deus não erra nas suas escolhas e nos seus mandos. Os Espíritos afirmam no Livro dos Espíritos que muitas vezes nós somos os obreiros da nossa infelicidade. Somos nós que muitas vezes construímos um caminho de sofrimento, não sabendo escolher, deixando ir de falar alto e querendo pensar só em nós, só no prazer momentâneo. Quando a gente vem para a casa espírita, a gente começa a estudar as verdadeiras leis que regem o universo, que regem a nossa existência. E aí a gente começa a compreender que não existe o acaso, gente. Quantas vezes as pessoas querem atropelar etapas? Me recordo de uma revista que eu li, e a mulher perguntava o seguinte para o Simonetti, o Richard Simonetti. Ela dizia o seguinte: olha, eu encontrei minha alma gêmea, eu o amo e ele me ama. Só que acontece o seguinte: ele é casado. Não é justo ele largar a esposa para ficar comigo? E aí o Simonetti deu uma resposta que eu não mais esqueci. Ele falou: qual amor verdadeiro, sincero, pode se basear na infelicidade alheia? Eu não posso construir um caminho de felicidade para mim, destruindo lares, destruindo a felicidade dos outros. Se o outro está casado ou a outra, eu tenho que respeitar e dizer não. Aí fala assim: você chegou na hora errada. Não, cheguei na hora certa. Ou você se precipitou, tramando um plano B, e agora a gente tem que seguir o plano B, ou não era para a gente ficar junto. Muitas pessoas não entendem e diz o seguinte de valores do mundo. Eu tenho um amigo que é casado, ele me afirmava: Nelsinho, todo homem casado tem que trair. Eu falo: onde está escrito isso? É uma regra que ele segue. Olha como é que a gente se engana. E hoje as mulheres falam: se o homem trair, eu traio também. Não é assim? Que é de igual para igual. Mas aí nós perguntamos: se o outro está em desequilíbrio, eu tenho que agir em desequilíbrio também. Nós temos que fazer as nossas escolhas. Para quê? Para depois, mais tarde,
não termos que escolher os frutos amargos do nosso plantio. Paulo diz que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então nós podemos fazer uma análise. No campo das emoções, o que nós estamos semeando? Se você é ciumento, se prepare para lidar com pessoas ciumentas. Que o ciumento enlouquece de tal forma que ele quer possuir o outro e colocar o outro no bolso de preferência para ele fazer o que ele acha que tem que ser feito. Quantos casais eu vejo, com essa roupa você não sai de casa não. Esse corte de cabelo eu não aceito. E aí a gente começa a querer mandar no outro, sem entender que o outro é uma individualidade. Falta o respeito, falta o carinho verdadeiro, o amor cristão. Quantas vezes nós vemos as brigas entre casais, onde falta essa caridade. Gente, se o outro está nervoso, alguém tem que estar calmo, não é verdade? Não pode as duas partes ficarem nervosas. O outro está gritando, está desequilibrado, ore por ele. Eu aprendi ao longo da vida que eu nunca falo quando eu estou com raiva. Minha esposa fica brava, porque quando ela está querendo brigar, ela quer que eu brigue com ela. E eu me silencio profundamente. Porque eu tenho certeza que se eu falar, eu vou magoar. E as palavras, gente, depois de lançadas, não tem como buscá-las, não tem como recolhê-las. E aí a ferida já se fez. Então eu aprendi a me calar quando eu tenho raiva. E depois que a raiva passa, eu vou conversar educadamente. Eu vou propor solução para aquele problema. Dizer daquilo que eu sou capaz ou incapaz de fazer. E aí nessa conversa, que Nietzsche falava ser necessária, a gente vai se respeitando, entendendo os limites, respeitando o outro para a gente viver bem. A palavra de ordem para os relacionamentos é respeito à individualidade. Porque todos nós, no movimento espírita, aprendemos que quando nós desencarnamos, nós vemos um filme, um tape, de trás para frente. Nunca é a vida do outro, é sempre a nossa vida. Eu não prestarei contas do que o outro fez da própria vida. Se o outro matou, roubou, se extorquiu, se levou dinheiro ilícito, eu vou responder pelos meus atos. Não importa se a minha esposa me traiu, porque quem vai prestar contas disso é ela. E a gente encontra no livro Nosso Lar, que enquanto a mãe de André Luiz estava em esferas superiores, o pai dele estava onde? No umbral, sendo perseguido pelas duas amantes. É preciso entender que a vida na terra passa muito rápido, e que nós não permitiremos que o amor acabe. Diz o próprio André Luiz, não há um ponto final para o amor. O amor é vida, e vida é eternidade. Somos nós, meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que buscamos na casa espírita o entendimento para agirmos de forma diferente. O espiritismo não é uma doutrina comum, não é aquela que, olha, eu vou lá domingo cumprir minha obrigação religiosa. Aquelas pessoas que não se sentem tocadas pelo conteúdo da doutrina e não se modificam, eu tenho um conselho: largue a doutrina espírita. Os espíritos respondem a Kardec, quando ele indaga, que religião é boa para o homem? E a resposta é, aquela que promove o progresso do homem. Se o espiritismo não nos tira do lugar que nós estamos, nos incomodando, é preciso mudar de religião. Nós precisamos ser incomodados, inquietados pelo que ainda somos, para atingir aquilo que nós podemos ser. Essa é a proposta de luz da doutrina, nos conduzindo sempre a um degrau acima, de sair onde estamos, de melhorarmos as nossas relações. Diz o professor Mário Sérgio Cortella, ele fala, eu fico muito triste quando alguém encontra comigo um ano depois e diz, nossa, mas você continua a mesma coisa. Ele falou, nesse mundo de mudança, um ano se passou, não mudei nada, não é possível. Eu quero mudar, porque faz parte essa mudança, porque nós estamos em progresso contínuo. E precisamos entender, quando o pensador Benjamin diz o seguinte, a vida é muito curta para a gente apequená-la. Olha só, gente, a vida é muito curta para a gente apequená-la.
E o que é pequenar a vida? É achar que tudo deve girar à nossa disposição, em volta do nosso umbigo. É achar que o mundo existe para nos servir. É achar que tudo tem que ser reduzido da nossa forma. É preciso agigantar a vida, dando os verdadeiros valores às coisas, entendendo que nós não possuímos ninguém. Somos individualidades que nos reencontramos ao longo das reencarnações. Uma hora eu sou esposo, outra hora eu sou filho, outra hora venho esposa, outra hora um tio. E dessa forma nós vamos estabelecendo e melhorando os nossos laços de afeto. A doutrina espírita nos esclarece desse vínculo que nós temos, todos nós, filhos de Deus. E um dia, lendo um texto de André Luiz, ele diz o seguinte: para Deus, todos nós somos importantes. Eu fiquei frustrado, eu era jovem, eu achei que eu era mais importante para Deus. Não é assim? Muitas vezes a gente acha, o meu time vai ganhar, porque Deus vai olhar pelo meu time. A gente acha que tudo vai dar certo, porque Deus prefere a gente aos outros. Já viu pessoas que se sentem magoadas, que foram ofendidas? Falam, eu perdoo, mas Deus há de me vingar. Não é assim? Olha como nós somos imaturos, como se Deus estivesse com alguma preferência entre os seus filhos. Se nós não somos preferidos de Deus, somos especiais, mas não preferidos de Deus, o outro também o é. Se o outro também o é, na sua jornada evolutiva, ele vai aprender igual a mim, a se desprender. E para a gente encerrar, não vou cansar mais vocês. Muito obrigado. Para a gente poder encerrar essas reflexões, eu acredito que a maior lição de amor e o texto mais perfeito sobre o amor foi escrito por Paulo o apóstolo. Na segunda epístola aos Coríntios, quando ele escreve: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como o metal que soa ou o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesses todos os mistérios e todas as ciências e tivesse fé tamanha a ponto de transportar os montes, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e distribuísse os meus bens entre os pobres, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não procura os próprios interesses, não age inconvenientemente, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor jamais acaba, mas havendo línguas cessarão, havendo profecias desaparecerão, havendo ciência cessará. Porque agora conhecemos em parte, mas quando vier o que é perfeito, o que em parte será esquecido, será abandonado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu esqueci as coisas próprias de menino. Agora, pois, vemos como em espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Porque agora conheço em parte, mas então conhecerei como sou conhecido. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. O amor que é a força que sustenta o universo, que nutre as nossas vidas e que nos impulsiona, não para chegar no reino dos céus, mas para construí-lo aqui na terra. Essa seria a mensagem de Jesus aos nossos corações. Amar indistintamente, como dizia Madre Teresa de Calcutá, amar até doer, porque quando sentimos a dor do amor, a dor se transformará em amor. Nós que conhecemos a doutrina dos Espíritos, nós que conhecemos o Evangelho de Jesus, precisamos compreender mais, tolerar mais e amar sempre. Que Jesus nos abençoe.